Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer uma notícia incrível e exclusiva, não vi ninguém aqui no Brasil comentar sobre, e é a entrevista que o Paul Miller, Gypsy Crusader, deu recentemente falando sobre os eventos que aconteceram na vida dele e sobre finalmente estar reconseguindo aí a sua liberdade, né, ter reconquistado a liberdade. O Gypsy Crusader, né, o Paul Miller, ele deu uma entrevista para o canal Blonde in the Belly of the Beast, que é uma menina que ela tem um podcast onde ela entrevista pessoas polêmicas e tal. Quem entende de inglês, eu vou estar deixando o link da entrevista completa no comentário fixado, e no vídeo de hoje eu vou estar traduzindo os pontos principais dela. Eu vou falar tudo o que aconteceu na entrevista, tudo que o Paul Miller falou, traduzir as perguntas e as respostas, mas desde já eu quero pedir que você, por favor, se inscreva no canal se você for novo por aqui, que você compartilhe o vídeo e também que você comente, porque é comentando que você engaja de verdade com o vídeo e vai fazer o YouTube querer te recomendar mais e mais conteúdo, tanto parecido com o meu, quanto os meus próprios vídeos, e também você não vai perder as nossas lives que acontecem quase todo dia aqui no YouTube. Mas sem mais delongas, vamos logo contar a história. Para quem não conhece, eu vou dar um resumo rápido. O Paul Miller, também chamado de Coringa da vida real, Gypsy Crusader e alguns outros nomes que são atribuídos a ele, ele é um cara que ele era um jornalista e também era lutador de Muay Thai, depois virou personal trainer assim que ele se aposentou como lutador devido a um acidente que ele sofreu, e eventualmente ele acabou se tornando uma personalidade da internet e streamer. Ele fazia lives, tanto falando com o público, quanto também lives que eram as mais famosas, que você já deve ter visto algum trecho aqui no YouTube, porque viralizou bastante, dele no Omegle, né? Ele fazia algumas piadas e falava algumas coisas e tal. Algumas coisas que ele falava realmente eram moralmente, né, erradas, assim, eu não concordo com tudo que ele fala. Eu acho que em algumas coisas ele se excedia mesmo. Porém, ele está nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos eles têm uma emenda, né, a primeira emenda da Constituição, se eu não me engano, que ela permite que a pessoa fale qualquer coisa, desde que ela não cause mal direto a ninguém, né? Tipo assim, ele não tá mandando ninguém, sei lá, tacar fogo na casa do cara, nada. Ele tá zoando ali a pessoa pelo que ele acha engraçado, pelo que ele acha feio no cara, tá zoando a opção dele, de qualquer coisa que seja. E isso aí lá nos Estados Unidos é permitido. Tanto é que vocês sabem que lá você pode fazer um partido de qualquer coisa. Se você quiser, sei lá, criar o partido dos adoradores das vacas, você consegue, porque elas têm essa liberdade total, o que é diferente aqui do Brasil. Caso você faça o que o Paul Miller fazia lá fora, aqui dentro, aí as consequências jurídicas vão ser bem diferentes. E aí, se você acha que o melhor sistema é o brasileiro ou o americano, tá aí no poder de vocês decidirem nos comentários. Comenta aí o que você acha. Eu não vou dar a minha opinião aqui sobre qual dos dois modelos eu acho melhor, mas eu vou deixar aqui um toquezinho que para, né, bom entendedor, ponto é letra, né? Para mim, eu acho que quanto mais você limita, mais poder você dá pro limitado. Por exemplo, se a ideia do cara é tão errada, por que você tem medo que ele exponha, né? Quando ele expor, se você deixar uma pessoa estúpida falar, todo mundo vai ver que ela é estúpida. E a gente viu que isso aconteceu na Terra plana. O pessoal que fala de Terra plana ficou sendo censurado, virou chacota. O que aconteceu? Agora tem um monte de gente que acha que a Terra é plana e defende isso com unhas e dentes. Sendo que, pô, tá na cara que a Terra não é plana, né? Todo mundo sabe disso. E bom, se a gente tivesse talvez tratado isso mais sério e deixado as pessoas debaterem no começo, não teria virado esse cult following que é hoje, onde a gente tem pessoas que batem firme, que a Terra é plana e tal. Mas enfim, né? Eu não vou me sair aqui muito do foco do vídeo, que é o Gypsy, né? Que é o Paul Miller. Então o Gypsy, ele por essas opiniões dele e tal, ele acabou atraindo a atenção da mídia, né? E isso acabou que ele começou a ser um pouco perseguido. Porém, um fato que é curioso é que, antes do Gypsy começar a expor essas opiniões, ele não tinha elas, que foi uma coisa que eu falei nos meus 2 outros vídeos falando sobre o Gypsy, e algumas pessoas não entenderam, ficaram falando merda no comentário, e eu não respondi porque, né, não vou perder tempo com gente estúpida, mas o Gypsy, ele não tinha essa opinião que ele tem hoje, antes, né, dele ter sofrido alguns ataques. O que aconteceu é que ele era um cara normal, as pessoas atacaram ele e os pais dele, e ao invés de ele ficar com raiva do movimento político, né, ele ficou com raiva de pessoas e acabou direcionando isso para todas as pessoas. E aí acabou que aconteceu que ele começou a ser muito perseguido, e aí a grande mídia conseguiu fazer com que ele fosse preso, né? Vocês sabem que muitas vezes o que vai acontecer é que o cara não vai ser preso exatamente pelo que ele fez de errado. Ele vai ser preso ali por alguma coisinha que eles encontram no passado do cara, e eles acharam que no passado dele ele tinha uma passagem pela polícia, e usaram isso para tentar dizer que ele era um cidadão perigoso, que ele não podia ter porte de arma, e pum, prenderam o cara. Só que a verdade é que a gente sabe que todo mundo perseguiu ele pelo que ele fala, né? Pelo que ele acredita e tal, enfim. E aí depois que ele foi preso, ele ficou lá bastante tempo, e ele saiu agora, ele está em prisão incondicional, né, que chama. Ele agora está no house arrest, prisão domiciliar, sob condicional, ou seja, se ele fizer qualquer coisa que justifique, ele pode voltar para o regime fechado até o final da pena dele, mas se ele manter o bom comportamento, ele vai ficar assim até que ele esteja efetivamente livre. É diferente do caso do Andrew Tate. O Andrew Tate, ele não foi condenado, ele não foi preso, ele estava em prisão preventiva e essa prisão preventiva foi derrubada. É diferente do Paul. O Paul, ele infelizmente, né, foi condenado.
E assim, felizmente ou infelizmente, né? Não sei o que você acha dele. Mas eu realmente acho que você ser preso nunca é algo feliz, né? Você vê alguém privado da sua liberdade. Mas enfim. Claro, se ele tivesse feito mal direto a alguém, né? Mas sei lá, o cara só falava o que ele pensa na internet. Eu acho que é meio tosco, né? Ser preso por isso. Por mais idiota que o cara seja. Mas enfim. Então o Paul ele saiu da prisão, ele deu algumas entrevistas e a mais notável foi essa para Beauty in the Belly of the Beast, para esse canal dessa menina. E o que ela perguntou para ele? Bom, as primeiras perguntas dela foram sobre o começo da vida do Paul Miller. E aí ele conta o que eu já falei no meu primeiro vídeo, que vai estar aí no card e também na tela final desse vídeo aqui para vocês assistirem, onde o Paul ele conta rapidamente o que eu resumi no começo do vídeo. Ele começou sendo um atleta, ele treinava Muay Thai, começou a competir, ganhou alguns campeonatos, inclusive ele era muito bom, até hoje ele ainda treina, porém ele sofreu um acidente de carro e esse acidente fez com que ele ficasse com algumas limitações para poder continuar competindo, né? Mas assim que ele se recuperou e que ele pôde voltar a competir, ele decidiu que aquilo ali já tinha passado, que ele não queria mais voltar àquele negócio de ter que estar cortando peso, ter que estar treinando 2 a 3 vezes por dia para poder estar em ritmo de competição. Então ele decidiu ficar treinando só para manter a boa forma e também não enferrujar, né? Não perder as técnicas que ele sabia. E ele também começou a dar aula, começou a virar personal trainer e a dar aulas de Muay Thai. Com isso, ele eventualmente acabou também se interessando por política e quis virar jornalista independente nos Estados Unidos. Com isso, ele começou a fazer notícias de vários tipos de protestos. Ele já foi em protestos do Alex Jones, ele já foi em protestos contra a CNN, ele já foi em protestos contra a Fox, ele foi em todo tipo de protesto. O problema foi quando ele foi em um protesto da BLM. Eu não vou falar o nome completo porque estranhamente atualmente isso dá problema no vídeo, mas acho que todo mundo se pesquisar BLM vai conseguir achar o que é. E quando ele fez esse vídeo, né, que ele foi entrevistar o pessoal no protesto, algumas pessoas entenderam que um cara, né, da cor dele indo fazer perguntas nesse processo, automaticamente estava contra, né, nesse protesto, perdão, erro. Um cara da cor dele indo lá num protesto dessa causa seria uma ofensa tal, e atacaram o Paul Miller, né, falaram que iam ameaçar os pais dele, ameaçar ele, mas não fizeram nada. Até que um dia ele voltando de uma festa com uma amiga, eles foram atacados, né, por uma galera que chama-se looters, né, que era aquele pessoal que estava se aproveitando do protesto para atacar lojas e coisa do gênero, negócios pequenos, padaria e tal, e partiram para cima deles. Ele lutou com os caras, né, deu um pau neles, até passou esse vídeo numa reportagem, e aí ele aparece na reportagem falando, meu rosto tá liso e minha mão que tá machucado, então, né, se eu tivesse apanhado eu ia estar com o rosto feio, né. E aí ele, depois dessa entrevista, começou a ser cancelado e o pessoal começou a atacar ele ainda mais, o que fez com que ele começasse a, com força mesmo, fazer as lives e tal, adotar o personagem do Coringa, adotar vários outros personagens, até o Mario ele fazia, e atualmente ele diz que vai fazer o Patrick Bateman, do American Psycho, que acho que todo mundo aqui conhece. Mas enfim, essas foram as primeiras perguntas, onde o Paul Miller ele fala sobre a carreira dele como artista marcial e fala também sobre como foi o começo dele na política. A segunda pergunta dela é sobre como foi todo o processo dele sobreviver, né, dentro da cadeia, né? Ele estava preso lá na Flórida, e a gente sabe que a Flórida é um lugar bem complicado, né? Acho que ninguém queria ficar preso lá. Tem todo tipo de pessoa, ele disse que lá tinha membro de gangue, mafioso, traficante, todo tipo de pessoa que cometeu crime estava por lá nessa prisão dele, e era crime sendo mais hediondo. Ele disse que o cara que era mais de boa, que estava na mesma área da dele, era um cara que só, né, tinha tirado a vida de 3 vizinhos por causa de música alta, que tipo, disse que o cara surtou, pulou lá dentro da propriedade do cara e chacinou todo mundo, tá ligado? Então assim, disse que todo mundo que tava na ala dele, ele foi tacado numa ala de segurança máxima. Então assim, ele era um cara que tava ali falando coisas na internet que incomodou a galera da mídia, foi preso com uma suspeita, condenado, e assim, ele foi tacado junto com as piores gangues, tá ligado? Então assim, você vê que ele tava sendo bem perseguido mesmo, né? Enfim, ele foi jogado na mesma área que esse bando de psicopata, de membro de gangue e tal. E ele disse que foi muito difícil, porque ele disse que todas as facções ali tentavam, né, se impor, e é assim que é na prisão mesmo. E ele disse que por sorte, por ele saber lutar e tal, ele conseguia se defender. Ele disse que não fez nenhum amigo lá dentro, ele só conseguiu fazer pessoas que não odiavam ele, então ajudaram, deram uma proteção, ele protegia os caras, eles protegiam eles. E por isso ele disse que ele ficou muito feliz que nada de pior aconteceu lá dentro. Porém, do lado de fora, infelizmente, o Paul Miller ele perdeu muita coisa. Vários amigos dele também foram perseguidos pelo que aconteceu, né, porque eram ligados a ele. A namorada dele largou ele, né, ela foi embora sem dar mais satisfação. E eu acho que a pior parte é que o Paul Miller perdeu a mãe dele, né? Isso é uma coisa que eu não desejo pra ninguém. A gente sabe que mãe a gente só tem uma e que é a pessoa mais especial do mundo. Você pode ter certeza que a única pessoa que te ama de verdade assim mesmo é a sua mãe, porque muitas pessoas vão te amar quando você já estiver bem, vão te amar e tal, mas vão te amar quando for conveniente. Sua mãe não, cara. Sua mãe, você pode ser o pior filho do mundo. Se você precisar dela, ela vai estar lá. E o Paul Miller, ele estava até falando, né, na entrevista, ele disse que ele sente muita falta dela porque no começo da carreira ela financiava as lutas dele, ela ia assistir as lutas dele,
ela apoiava ele. Quando ele começou a trabalhar, ela fazia questão de sempre estar junto com ele no trabalho dele, mesmo ela tendo um negócio dela, que ela o pai e a mãe do Paul Miller, eles têm um negócio lá, não sei direito o que é, se é uma floricultura, se é uma padaria, ele não fala muito do que os pais fazem, até para proteger os pais, né? Mas eles têm um negócio local lá onde eles moram. E o que acontece é que o Paul Miller, ele contou que a mãe dele faleceu nesse tempo. Ele não falou muito de causas, mas ele disse que ele perdeu a mãe dele e ele não conseguiu vê-la. Então imagina, a última imagem que a mãe dele teve foi do filho sendo perseguido, preso, passou no jornal, tipo, de todas as emissoras americanas, que o cara era tá ligado? Que o cara era um lixo, que ele merecia estar ali mesmo, tal. Passou toda aquela coisa da mídia. Ele disse que não conseguiu falar com a mãe dele dentro da prisão, ela não conseguiu visitar ele recentemente, ela foi lá logo que ele foi condenado, mas quando ele já estava perto de sair, ela já tinha falecido, então ela não teve nem boas notícias, porque quando ela foi, ainda estavam julgando isso da liberdade dele, se ele ia conseguir ou não a condicional. Então imagina, a mãe dele foi embora e nem sabe o que deu do filho, né? Então assim, isso é muito triste, eu acho que mesmo que você não goste do Paul Miller e tal, a gente tem que lembrar que todos nós somos seres humanos, né? Todo mundo aqui é humano, então por mais quebrado, por pior que uma pessoa seja, ela tem um motivo para ser assim. E claro que tem algumas exceções, né? Tem as pessoas que são psicopatas, já nascem ruins, mas na maioria dos casos as pessoas têm motivos para ser como elas são. Então, nesse ponto aí, eu acho que até quem não gosta de Paul Miller tem que ter pelo menos um pouco de respeito de não estar falando mal da mãe do cara, né? Eu vi alguns comentários nesse vídeo, que são comentários gringos, né? Pessoal falando bem feito que a mãe dele morreu, que a namorada dele largou ele, sabe? E assim, todo mundo que fala isso, muito provavelmente trata mal os próprios pais, né? Defende pra caramba esses políticos que gostam na internet, mas não dá um oi pra mãe, pro pai, não valoriza o que os pais fazem. É aquele pessoal que tem tudo, que os pais dão tudo e ainda tem coragem de cuspir nos velhos, né? Mas fazer o que é a vida, né? Cada um lá na frente vai colher o que tiver que colher. Depois disso, ela falou quais eram os planos dele, se ele pretendia mudar, se ele ia parar com o que ele está fazendo, qual ia ser agora o próximo passo para ele. E ele disse que o plano dele agora é intensificar o que ele já fez. O que isso significa? Ele vai voltar, e ele já voltou inclusive, né? Tem um canal dele no Telegram e tal. Ele voltou com força a fazer as lives, ele voltou com força a fazer os vídeos no Omegle e tal. E ele tá do mesmo jeito, ele tá fazendo o mesmo tipo de conteúdo, agora ele tá conseguindo com mais qualidade até, com mais consistência, porque agora ele só tá fazendo isso, então ele tá focado 100%, e ele tá conseguindo fazer live, ele tá tendo que mudar de plataforma, mas a última vez que eu olhei, eu acho que ele tava fazendo era na The Live, eu acho, era na Trovo, era um desses dois aí que ele tava fazendo. Eu tenho até que olhar no Instagram dele, ou no Instagram, Instagram não, porque ele é banido, no Telegram dele qual é, mas se você procurar um pouquinho você acha, porque até pouco tempo ele ainda tava com a conta do Twitter de pé, e o Telegram dele ainda tá de pé, então acho que dá pra achar, caso você queira assistir. Eu confesso que eu não assisto as lives do Paul Miller, porque não me interessa muito, sabe? Não consigo assistir live assim dessas coisas de Omegle e tal, não vejo muita graça. O que eu vejo muito são os vídeos de treino dele que ele posta no Telegram. Esses aí eu sempre acompanho, os treinos dele de Muay Thai, de musculação. Como eu treino também, então eu sempre assisto. Mas as lives eu confesso que eu não assisti muito não. Eu só vi essa live da entrevista porque era pra fazer o vídeo, né? E eu queria saber mais dele como pessoa e tal. Que eu sempre gosto de ver esse lado humano do cara, né? Eu acho que é interessante a gente ver sempre os dois lados da história. Não ficar comprando só o que a mídia vende pra gente, né? E aí, depois disso, ele contou que ele tem os mesmos planos, que ele acha que o futuro para os Estados Unidos é aquele mesmo que ele sempre falou, que eu não vou falar aqui para não dar problema, mas para ele o Rope Day, pesquisa no Google que é Rope Day, para ele é a única salvação para os Estados Unidos, né, na opinião dele. Mas enfim. E aí a entrevista ela encerra com a menina que eu esqueci o nome, eu sei que o canal dela é o Blonde in the Belly of the Beast, mas eu esqueci o nome dela, acho que é Carol, sei lá, algum nome assim, é uma galeguinha. Ela termina a entrevista dizendo se ele se arrepende de alguma coisa que ele fez e tal. E ele diz que não, porque a missão dele é essa mesmo, é expor a palavra do que ele pensa e as consequências que os homens fizeram ele pagar, para ele não é nada, porque ele sabe que ele está na fé dele, ele está do lado de Deus e a recompensa dele será na outra vida, será no eterno, né? Mesma coisa, inclusive, que o Andrew Tate diz, né? Que para ele que a terra é só passageira e o real é o eterno, né? E eu acredito nisso também, cara, para ser sincero. Eu vejo muitas vezes, muito aqui na internet, a maioria do pessoal indo para o outro lado, né? Como se o religioso não fosse muito importante. Mas eu fico feliz que aqui no Brasil a gente tem alguns caras como o Gorgonoid, Léo Stronda, que eles falam bastante da espiritualidade. E eu acho que é muito importante na nossa vida, cara. Aqui no canal, como é o canal de terror, eu passo muitos casos sobrenatural, casos pesados, né? Tanto de crime quanto de aparição, de possessão. E eu acho que é muito importante a gente trabalhar o nosso espiritual também, porque a gente aqui na Terra é uma passagem muito curta, cara. Mesmo que você viva 100 anos. O que é um século, tá ligado? Pra história, assim, do mundo. Sabe? Não é nada. Em um século você não viu nada. E, assim, você tem que assumir que desses 100 anos,
boa parte você foi criança, sabe? Boa parte, depois você vai estar velho, você já vai ter feito o que você tem que fazer. Você não vai mais conseguir fazer o que você fazia quando era novo. Mesmo que você seja um velho saudável, você não vai mais ter as mesmas experiências de ir pra escola, a mesma experiência de ser criança. Tipo, cada fase da vida é muito curta. Infância, adolescência, vida adulta, terceira idade e tal, tudo é muito rápido. A velhice é muito rápida. Então, a gente tem que cuidar do nosso, sabe, do nosso interior, do nosso espiritual. Eu tenho, graças a Deus, muita fé nisso. E eu acredito que tudo que eu faço aqui na Terra, o importante é o que vai vir depois. O que está acontecendo agora, tal, é o agora, é legal, tem que aproveitar, tem que fazer o nosso melhor, mas eu jamais vou sacrificar o meu eterno pelo agora. Então eu sei que eu prefiro muito mais lutar pelo que eu acredito, para lá na frente eu poder olhar a Deus e ver que eu fui honesto com Ele, do que ser um fingido aqui na Terra, depois chegar do outro lado e me confrontar com o Criador, né, com Deus, seja lá qual for o Deus que você acredita, e ver que o meu livro da vida foi uma mentira. Eu fingi ser alguém para agradar os outros, eu fingi ser tal coisa para entrar num grupinho, eu fingi tal coisa para cair na modinha. Isso aí, graças a Deus, eu sei que nunca vai acontecer comigo, porque eu não vou me vender jamais para nenhuma propaganda. Eu sou o que eu sou, eu acredito no que eu quero, no que me faz bem, no que faz bem para quem eu amo, e o resto é resto para mim. E bom, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. A entrevista na íntegra vai estar aí no comentário fixado, assim como também vão estar minhas redes sociais. Então, leia o comentário fixado, leia também a descrição e considere virar membro do canal. Você tem assinaturas baratas, inclusive de R$ 2,99, onde você vai poder entrar no grupo do Zap, grupo do Telegram, ter live exclusiva, podcast exclusivo, vídeo exclusivo, um monte de coisa exclusiva só para os membros. Então, além, claro, que a gente também às vezes faz live jogando com inscritos e quem é membro tem prioridade para pedir o jogo, né? E é isso, tamo junto, meus nobres, um forte abraço, se cuidem e lembrem-se, sempre pesquisem, sempre estudem, não fiquem comprando só o que qualquer um disse. Se eu falo uma coisa num vídeo pra vocês, vão atrás do tema, estudem, não comprem tudo que é vendido, assim como a mídia também. Você viu um negócio no jornal, o caso do Andrew Tate mesmo foi um caso que me deixou muito puto, porque eu vi gente que nunca viu nada do Andrew Tate, viu uma manchete, saiu falar lá, tá vendo? Esse cara é isso, cara, tu nem conhece o cara, tá ligado? Vai pelo menos ver um pouco sobre quem ele é. E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e se cuidem.